Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Eu vim trazer hoje a leitura sobre o eclipse que vai acontecer na madrugada do dia 13 para o dia 14. Mais ou menos em seu ápice vai ser 3h55, né, da manhã, em relação ao horário de Brasília. E eu vou trazer algumas informações que são importantes aqui para a gente entender as energias que estão vibrando nesse momento e como a gente pode navegar, vamos dizer assim, nessas energias, tá? Então vamos lá. Eu trouxe duas informações aqui de tarólogas, de astrólogas, que eu gosto muito, que é a Márcia Fervienza e a Tatiana Navega. Vou deixar o link delas aqui na descrição. O que acontece? Esse eclipse lunar ele vai acontecer no 20º grau de Virgem e no 20º grau de Peixes, né? Só que Peixes acontece no Sol e a Lua acontece em Virgem. Esse eclipse vai falar de mudanças e revelações, tá? Então, por exemplo, eu peguei umas dicas para que a gente entenda o que vai ser favorável nesse momento e o que não vai ser. Então, a Márcia Fervenza dá algumas dicas sobre o que precisamos evitar nessa energia de eclipse, né? Porque não é um momento favorável para essas decisões. Então, assim, eu sempre digo que as energias astrológicas, elas estão a todo momento nos direcionando e a gente pode aproveitar e surfar nelas ou não. Então, o grande barato disso é a gente entendendo, mesmo que não seja de forma tão profunda quanto pessoas que estudam, mas de forma a gente aproveitar as energias do momento para fazer e lidar com as nossas questões do dia a dia, né? Então, a Márcia fala o seguinte: nesse período de eclipse, precisamos evitar decisões impulsivas, tanto nos assuntos de relacionamento quanto relativos a dinheiro. Ela fala que é necessário a gente refletir sobre mudanças, né, e finalizar as pendências que talvez a gente tenha. Ela dá dica também de a gente ficar atento aos sinais do universo, porque aquilo que parece caótico pode abrir caminhos surpreendentes. Então, no site do CNN, ele fala sobre mais detalhes astrológicos. Então, por exemplo, ele fala o seguinte: esse eclipse ele vai acontecer de forma visível aqui no Brasil, da madrugada do dia 13 para o dia 14. E a Lua vai ficar toda encoberta nesse momento e vai atingir o seu ápice em torno de 3h55 a 3h58 da madrugada, tá? Essa Lua, ela é chamada Lua de Sangue, porque é quando fica encoberta por uma sombra que dá um aspecto avermelhado para quem está vendo aqui, né? Já a astróloga Tatiana Navega, ela fala que assuntos como exaustão, saúde, adoecimento, produtividade é o que vai estar em voga nesse momento, tá? E, diferente do Sol, que atinge líderes, o eclipse lunar atinge o povo, a vida cotidiana, isso que a gente vive, né? O que acontece? A Lua vai estar no seu aspecto cheio, e isso pode trazer imprevistos e mudanças inesperadas. Então, temos que ficar atentos. Na verdade, a minha leitura é para isso, né? É para que eu traga aqui um conjunto de informações que pessoas que estudam profundamente o assunto, para que a gente se ligue nisso, junto às energias das cartas, para a gente se precaver ou para a gente aprender a navegar nessas energias, né? Como eu falei no início. O que acontece? A Tatiana fala que como ele vai atingir Virgem e vai atingir Peixes, um na Lua e outro no Sol, esses signos eles formam um eixo chamado eixo de saúde, tá? E esses signos, eles, como os outros, todos eles têm características tiradas da natureza. E como a gente faz parte desse todo, a gente não só é conectado, mas a gente é atingido por essas energias, por essas modificações. Virgem é um signo de terra, que representa a inteligência da natureza. E essa energia é como se criasse um sistema organizado e eficiente para que deixe o solo, a natureza, né, fértil e produtiva, né? Já Peixes, que é o signo oposto à Virgem, ele traz uma energia contrária que representa esse sistema saudável, mas não de forma tangível, né, como acontece em Virgem. Ele acontece no nosso emocional, no nosso psíquico, né? E tem mais a ver com nossos sonhos e com a nossa espiritualidade. Então, é como se fosse um aspecto mais mental daquilo que Virgem faz, que é palpável, né, na matéria. E Peixes fica mais no mundo dos sonhos e da espiritualidade. Então, o equilíbrio
desses dois signos nesse momento, desse eclipse, porque é nesse eixo, né? Ele é perfeito porque ele trabalha tanto físico quanto emocional, né? E aí, como se trata de um eclipse, o eclipse é uma sombra projetada na Lua, na verdade, e a Lua vai estar em Virgem, né? Essa forma que a gente vai ser afetado vai ser mais impactante no nosso físico, tá? E aí, por ser no nosso físico, a gente vai perceber que a gente pode se sentir um pouco mais cansado, a gente pode perceber que certos hábitos não funcionam mais, a gente pode ter insights de que precisamos mudar, por exemplo, coisas na nossa rotina que torne a nossa vida sustentável ao longo do tempo, né? Para que a gente não adoeça, né? Por exemplo, já que vai ser mais no físico. Então, que rotinas eu posso ter na minha vida de forma a nutrir o meu corpo fisicamente para que a gente não adoeça, não ficamos tão suscetíveis a doenças. E ela fala que também, por ser virgem, também tem uma grande influência no trabalho. Então pode ser que algumas tarefas que a gente faça, ou a forma que a gente execute essas tarefas, a gente precise ajustar essas tarefas, tá? Então é importante a gente lembrar que esse eclipse ele vai ocorrer na última lunação desse ano astrológico que a gente está vivendo, porque o ano, de fato, para a astrologia começa só dia 20 de março. Então é como se fosse o último eclipse desse ano que está finalizando agora, né? Diferente de nossa comemoração, que é feita no final de dezembro, para a astrologia o ano começa em 20 de março. Então, como se esse eclipse estivesse acontecendo nessa última lunação, para fecharmos o ano, né, e começarmos então o ano novo, ajustando de uma melhor forma para a gente, na nossa rotina, no nosso físico, na nossa forma de se alimentar, de a gente fazer escolhas, né, de levar as rotinas mesmo. Então, essa energia a gente vai trabalhar, né, de forma complementar, tirando aqui as cartas, junto a essa energia que eu já trouxe aqui, que vai ser uma influência grande de eclipse, tá? Então agora eu vou tirar as cartas, trouxe alguns decks aqui, vou apresentar para vocês, e depois vou tirando as energias para ver como a gente pode trabalhar essas energias, como se fosse aconselhamento do tarô, para a gente trabalhar essas energias que o eclipse vai trazer pra gente, tá bom? Então eu vou trazer aqui pra gente a carta dos anjos, sussurro dos anjos, que tem números, né? Isso é muito importante nesse momento. Vou trazer a carta desse oráculo lindo, que eu acho lindo demais, o Wild Child. Muito bonito ele. As cartas são lindas, olha. Sim. O formato delas também. Lindo. Vou tirar uma carta aqui para a gente ver a energia. Vou trazer um arcano maior do tarô dos gatos. Vou tirar mensagens da vida aqui no final. Vou tirar o Lenormand e vou tirar 6 cartinhas do tarô Rider-Waite, tá? E a gente vai ver, eu vou perguntar aqui pro tarô quais energias podemos, de forma complementar, trabalhar essas energias já trazidas pelo eclipse, tá bom? Vou começar aqui com esse Wild Child, que energias tarô a gente pode trabalhar aproveitando a energia do eclipse. Que energia mais a gente pode trabalhar que possa facilitar a nossa rotina, a nossa vida durante a energia do eclipse. Aqui fala sobre a criança cósmica, né? E aí é muito interessante a gente começar com uma carta falando sobre as estrelas, essa conexão, né? Essa coisa ingênua de brincar com as estrelas, com aquilo que parece, né, um mundo de sonhos. Sempre que eu imagino um quarto infantil, eu lembro de estrelinhas no teto, aquelas estrelinhas que quando você apaga a luz elas ficam acesas, né? E aqui me fala sobre a gente poder, nesse momento de eclipse, trabalhar a nossa criança interior, né? As feridas que essa criança traz, porque quando essas feridas aconteceram, nós não tínhamos ferramentas emocionais para lidarmos com elas. E agora, nessa fase adulta, entendendo não só sobre a nossa vida, mas sobre as energias que estão disponíveis para a gente, como a gente pode acessar, como se a criança estivesse pegando cada estrela, né, acessando uma energia de cada vez, como se cada estrela dessa fosse um assunto, ou uma ferida, ou algo para ser revisto, de forma que ela pega cada uma e vai olhar. Como se fosse uma carta, né? Ela pega uma estrelinha no céu e olha, né, no seu verso, vamos dizer assim, para ver que assunto aquilo trata.
Então, assim, quando nós somos pequenos, nós recebemos muitos rótulos. Se aqueles cuidadores que estão conosco são pessoas equilibradas e são pessoas saudáveis em si, né, na sua mente, que entende a importância delas na nossa vida, a direção que elas dão naquele momento é tudo que nós temos. Então, se elas são perdidas, nós também vamos ser perdidas, e muito do que a gente assiste, do que a gente vê, tem a ver com essa criança interna que traz tantas informações de adultos, desses tais cuidadores, né, que estiveram nesse momento com essa criança. Então, aqui, essa criança cósmica me fala sobre a gente olhar para tudo isso que nós construímos quando crianças e meio que peneirar o que de fato fica agora nesse momento, o que precisa ser revisto, ser curado, né? Como se eu colocasse um curativo nas feridas que antes eu não podia cuidar e agora eu já posso. Enfim, aqui para esse olhar mais para o que está no passado, mas que hoje temos como acessar, tá? Uma carta aqui desse sussurro dos anjos, trazendo algum número, né, importante aqui para esse nosso momento de eclipse, dessa energia que vai trabalhar nesse eixo de saúde. O que os anjos podem falar para a gente que seja complementar essa energia do eclipse? A carta 222, ela fala sobre balanço, né, sobre equilíbrio, sobre a gente nem exigir muito da gente e nem deixar correr solto, né, vamos dizer assim. A gente entender a importância de estarmos equilibrados, né? Não só nessa numeração que eu vou trazer para você o significado da carta, mas dentro da gente. Então essa carta, esse número 222 e essa energia que essa carta traz, vou tirar aqui o brilho, ela fala sobre que agora é o momento de a gente fazer um balanço, um inventário de todos os nossos sentimentos, né? E alguns sentimentos que estiverem desequilibrados ou se mostrarem resistentes, que a gente precisa revê-los, né? Esse sussurro fala e está aqui para te lembrar que o alinhamento que você busca também busca por você, né? Como se o universo tivesse também procurando te entregar essa vida equilibrada, porque você também está buscando essa vida para você, né? É uma coisa recíproca e energética. Então respire, descanse e se reinicie. A palavra de afirmação que está aqui, se você quiser meditar sobre ela, ela fala o seguinte: ao que parece pacífico e calmo, me encontra facilmente à medida que restauro o equilíbrio dentro de mim. Então aqui, dessa grande importância de a gente equilibrar, né? Se aqui fala que esse eclipse vai trazer um certo cansaço pra gente, uma necessidade de a gente observar nossa rotina, de revisar a forma que a gente executa algumas coisas, principalmente naquilo que é físico pra gente, aqui pede calma, respiro, para que você se reinicie. Então, sabe quando o celular está quente, pesado e lento, e você vai lá e reinicia e ele volta rapidamente, né, de uma forma mais ágil ali? É como se você precisasse disso, né? E às vezes é um momento, dependendo daquilo que te conecte, a energia, a natureza, que te realmente fala assim, poxa, depois, de exemplo, de eu pegar uma praia, eu me sinto realmente em paz e equilibrada. Então faça. Esse é o momento que a energia entrega sobre a necessidade de você encontrar esse momento e fazer uma coisa que te reinicie, né? Que traga uma energia que talvez nesse momento seja importante, já que a gente vai estar, de certa forma, esgotado, né? Vou trazer aqui uma carta de arcano maior do tarô dos gatos, que possa colaborar com essa energia que a gente está vivendo agora do eclipse. Algumas pessoas já estão sentindo essa energia e que a gente possa aproveitar, né, de uma melhor forma. Vamos lá. Aqui saiu a carta do mundo. Acho linda esse gatinho com essa cara de assustado. Então a carta do mundo, ela fala sobre inspiração. Ela fala sobre a integração da gente com a nossa verdade, com aquilo que a gente experienciou, com aquilo que a gente viveu, que nos atravessou de alguma forma. Fala também sobre conclusão, realizações e, para algumas pessoas, pode até falar sobre viagens.
Então essa carta, ela vem trazer algo forte e que tem mais a ver com essa energia sobre essa integração nossa com o todo. Essa integração nossa com tudo que está à minha volta. E aí, se a gente está pedindo nesse momento que você tenha descanso, que você repouse, que você se reinicie, aqui fala sobre a conclusão de um grande ciclo e uma grande sensação de realização no final dele, né? Apesar de serem desafiantes, eu acho, desafiadores, vamos dizer assim, os nossos processos, no final deles, ao final deles, a gente se sente assim, desculpa, recompensados, né? A gente se sente revigorado, entendendo que, apesar, né, de às vezes a gente chegar no fundo do poço, o quão forte a gente sai dali, né? O quanto esse final de ciclo, essa sensação de realização, né? Deus sabe lá como eu cheguei, mas eu cheguei. E aí você sai desse processo finalizando ele de uma forma completa e mais forte, né? Muito bom para essa energia aqui também. Agora eu vou tirar 6 cartinhas aqui do Tarot Rider-Waite. Engraçado como ele se conecta com alguns baralhos, né? Eu tenho o de Marcélia, que não adianta, ali eu me conecto pouco, então são pouquíssimas leituras que eu faço com ele, mas esse eu gosto muito, o Vidente da Luz, o Diário de uma Bruxa. Acho que é pela cor, né? Esse é o mais branquinho, os outros são bem coloridos e escuros. E isso, não sei. Sempre que é um assunto mais leve, eu gosto de trazer ele. Vamos lá. Saiu 9 de copas. Saiu o Enforcado. Saiu Rei de Espadas. Saiu Cavaleiro de Ouros. O Hierofante. E no fundo do deck saiu a Rainha de Espadas. Então aqui temos o casal Rainha e Rei de Espadas, né? Ela saiu depois, ela não está virada para ele. Ela está de costas para o Rei de Espadas. Vamos ver que energia está falando aqui agora. Deixa eu organizar aqui a mesa. Só para elas ficarem juntinhas. Vamos lá. Então aqui me fala, observando essa Rainha de Espadas de costas para o Rei de Espadas, me fala sobre que ela está empunhando uma espada, a sua espada. Tem um pássaro no topo da cabeça dela, sobrevoando ali onde ela está. E ela traz verdade e honestidade sobre algo. Mas aqui nessa energia, ela parece muito independente, muito sábia, sabe assim? Quando você tem certeza que o que você fez foi justo, na verdade você está cheio de si, né? Você tem certeza que cada postura sua ali tem uma verdade na sua conduta, no seu raciocínio, e você está sentada, vamos dizer assim, no seu trono, com essa verdade ali, empunhada ali, né? E você de costas para esse Rei de Espadas, que fala sobre lógica, mas também sobre uma certa autoridade, que essa rainha, ela não quer muito, nesse momento, eu vou dizer assim, dar trela, né, para esse Rei de Espadas, que às vezes, se ele tiver, é ao contrário. Aqui eu não li nenhuma carta ao contrário, mas na energia da mesa, pode ter sido num passado que esse rei, ele foi grosseiro, autoritário, frio, manipulador. E ela, entendendo a sua verdade, né, porque ela tem sabedoria, ela tem clareza agora sobre isso, e ela tá certa que ela tá na postura correta. E, no entanto, esse Rei de Espadas está com ele parece com uma carinha mais humilde, meio... Sabe quando a pessoa tá meio desgostosa da vida? Ele parece assim, e ela não. Ela não só, ela tá com um leve sorriso, agora ela tá parecendo séria. Ai, que parecia sorrindo. Ela tá séria e
muito certa daquilo que ela escolheu. E ele está ali meio murchinho, tentando discernir o que aconteceu. Vamos lá. Aqui é carta 9 de copas, o enforcado, o hierofante, cavaleiro de ouros. Fala o seguinte, existe aqui uma satisfação de realizar algo que é de grande desejo, né? Que seria aquela coisa que, se viesse para sua vida, você ser uma sensação de satisfação muito grande, ter certeza que os seus desejos, tudo aquilo que você pediu, está sendo realizado ou, né, está prestes a se realizar. Então aqui tem algo que fala sobre um desejo grande que está prestes a ser realizado como uma grande bênção. O enforcado, ele, de cabeça para baixo, é a necessidade que você tem de olhar para isso, para a sua caminhada, para esse seu momento, de uma outra perspectiva, né? Não só de forma a soltar esse grande pedido, que é um grande sonho, então você confia nas que você pede, trabalha na movimentação, na ação desse desejo, e depois você entrega a espiritualidade e se desapega. Então, se eu fosse resumir aqui uma manifestação, você pede de forma sincera e profunda, como se aquilo já estivesse na sua vida. É uma forma de se manifestar, existem outras. Mas aqui como se fosse um resumo, né? Você coloca isso, esse desejo, esse sonho em ação. Então vamos dizer aqui que fosse um projeto de entrar numa faculdade. Você deseja, né, que um dia você possa ter dinheiro ou condições de estudar e entrar numa faculdade, seja pública ou particular. E aí você consegue então esse primeiro passo. Fala, caramba, estou prestes a realizar um grande sonho, que é fazer essa faculdade. E aí você coloca isso em ação, indo até a faculdade, fazendo inscrição, fazendo uma prova, né, participando do Enem, enfim, você vai escolher aqui um meio de colocar esse sonho em prática, né, de fazer ele se tornar matéria. E aí depois que você fez, se você estiver esperando uma nomeação, se você estiver esperando um sorteio, esperando a nota da prova, você vai entregar a espiritualidade porque você fez aquilo que te cabia. Então aqui, quando eu me coloco como enforcado, eu estou, na verdade, olhando para esse cenário de uma nova perspectiva, né? Soltando e aceitando, né? Nessa grande rendição que é ele pendurado ali, que a minha parte já está feita. Agora cabe a espiritualidade entender se essa é uma semente que eu mereço receber, se é nesse momento, se não é nesse momento, mas enfim, a minha parte foi feita. O Hierofante, que fala sobre espiritualidade, mas sobre orientação e conexão, me fala sobre esse entendimento que você teve, né, nesse momento de 9 de copas, de fazer esse pedido à espiritualidade, de entender, né, a sua conexão com os seus mentores, com a sua fé, com aquilo que te traz respostas e explicações que estão para além daquilo que a gente consegue ver e tocar, né, que é a fé. Essa carta, ele é do elemento terra, inclusive ele representa até touro, né, planeta Vênus também. E fala sobre você buscar orientação nos ensinamentos antigos ou com pessoas que você saiba que seguiram aquele caminho, né, pedindo orientação de como você pode fazer para alcançar aquilo que aquela pessoa que você admira tanto alcançou. Então aqui, essa grande manifestação, depois de você olhar para tudo isso com uma nova perspectiva e se desapegando deste sonho, você vai em busca de pessoas que você sabe que galgaram esse caminho e você vai pedir a essa pessoa orientação, né, buscando conhecimento e entendimento de coisas que outras pessoas já percorreram, né. O Cavaleiro de Ouros, ele fala sobre um trabalho lento, árduo, né, que você aos poucos vai caminhando para concretizar. Então imagina, se isso era um sonho, quando foi algum dia para você muito longe daquilo que você imaginava. Então você veio caminhando ao longo da sua vida, dos seus projetos, cada escolha que você fazia, você sabia que isso de certa forma ia direcionando você cada vez mais próximo a esse sonho. E foi um processo lento, né? Porque aqui fala que no final você vai entregar o ouro, né? Você vai chegar ao seu destino, mas de uma forma lenta, né? Só que real, firme. Então,
Essa perseverança, a paciência que você precisou ao longo desses anos todos para chegar nesse sonho, desse momento de se matricular então nessa faculdade, utilizando isso como exemplo, você precisou confiar que esse pedido tinha chegado até a sua espiritualidade, chegado até Deus, a força que você acredita, que não importa. Mas que você também precisou se planejar, porque se era um sonho que precisava de algo na matéria, se fosse uma faculdade paga, você guardou dinheiro, quando você conseguiu essa grana para investir, você guardou dinheiro para poder investir? Porque acontece a oportunidade e a gente acaba às vezes se esquecendo daquilo e dando atenção a outras coisas. Então aqui me fala que foi também necessário, além dessa fé, de olhar isso por um novo prisma, que você precisou se planejar na sua rotina, na sua vida, para que esse sonho então se materializasse, né? Aquilo que cabe a você. E esse casal, né, que traz a verdade, que traz a lógica, pode falar aqui dessas duas emoções que estão em você. A verdade, por exemplo, mesmo sendo difícil, que você entende que ela é necessária para o seu progresso. Então, assim, meu Deus, eu quero me inscrever aqui, mas falta tantas coisas. Eu preciso agora, por exemplo, pegar esse dinheiro e investir na saúde de alguém, de algum familiar. E talvez esse sonho tenha que esperar só mais um pouco, né? Aqui traz alguma verdade de uma sabedoria que você entende que, mesmo difícil, você possa às vezes ter que adiar um pouco isso, mas que isso é necessário, essa verdade que é difícil de você digerir nesse momento, que, poxa, o crente que agora eu cheguei nesse momento, não, vou ter que pegar esse dinheiro para utilizar para outra coisa, por exemplo. Aqui me fala sobre você encarando essa verdade, não com drama, mas com justiça, entendendo que você merece isso, mas que talvez tenha alguma situação que necessite de você olhar para essa situação antes de então mergulhar nesse sonho, tá? E o Rei de Espadas fala sobre que todo esse planejamento, todo esse entendimento, essa verdade que você traz à luz, que a sua mente vai precisar estar afiada para que você tome decisões justas. Por exemplo, disso que eu estou trazendo exatamente só um exemplo, tá? Mas eu quis continuar nesse exemplo de um grande sonho que é fazer uma faculdade. E aí você então tem o dinheiro, tem a condição, tem o tempo, você tem tudo disponível ali para você fazer. Aí você foi lá, colocou esse sonho em ação, pediu a espiritualidade, deixou que o universo agora se encarregasse de fazer, de concretizar aquilo no que cabe à espiritualidade, porque você já fez a sua parte. Só que aí você, nesse longo caminho percorrido pelo Cavaleiro de Ouro, você entende agora que, de repente, esse dinheiro que você juntou, por exemplo, para essa faculdade, você agora precisa colocar ele em outra coisa, porque isso parece mais urgente do que a sua faculdade. Então você precisa acessar essa verdade do seu coração, tanto com essa honestidade que traz muito forte a Rainha de Espadas, como com esse discernimento afiado dessa, vamos dizer assim, o entendimento sobre decisões justas que você precisa fazer naquele momento. Eu vou em direção ao meu sonho ou pego esse dinheiro e resolvo esse problema que apareceu no meio do caminho? Eu não estou dizendo que isso vai finalizar esse sonho, estou dizendo que ele vai ser adiado, mas ele está prestes a acontecer. Essa justiça aqui para mim veio com uma ideia, né? E claro, para esse jogo, né? Se estivéssemos falando aqui de um romance, de uma rainha que está justa, mas que tem um rei aqui que quer trazer uma verdade para ela, mas não sabe como acessar. Essa é uma primeira energia. Se estivermos falando de um sonho, de um projeto, pode ser que essa rainha entenda, acessando essa sua verdade, que vai ser uma coisa difícil de ela enxergar, mas ela enxerga porque ela é uma rainha de espadas e a verdade faz parte dessa essência, mas que nesse momento você precisa usar a sua mente de forma afiada para decidir nesse momento justo o quê? Você vai ajudar esse familiar que talvez precise dessa grana que você juntou para fazer a sua faculdade, que era um sonho? Você vai utilizar essa grana que você juntou, por exemplo, para viajar em família, para colocar em algo que apareceu no meio disso tudo? Então, se a gente estiver falando sobre tudo isso nesse eclipse, eu comecei falando lá no início que ele vai falar sobre talvez a gente olhar formas de executar determinadas coisas que a gente precise mudar. Então, o que eu preciso mudar aqui para acessar essa verdade e ponderar que esse caminho longo e árduo que foi feito,
né? Seja por você ou seja por alguém que você acessou, né? Então, os dois cenários aqui. O cenário de algum sonho, esse sonho sendo algo material ou esse sonho sendo algo amoroso. Se foi algo amoroso, esse ouro demorou muito tempo para chegar até você. Mas eu te garanto que esse rei traz a verdade do seu coração. Traz uma oferta verdadeira, com discernimento. E se antes ele era um cavaleiro de ouros que demorou muito tempo para chegar até aqui, hoje ele vem, está aqui com a arma em punho, mas não sabe como acessar a rainha porque ela está de costas para ele. Alguma verdade que ela acessou antes fez com que ela ficasse fechada. E talvez essa energia venha trazer para você a necessidade de você revisar esse pensamento. Ontem eu estava vendo um vídeo muito interessante de uma taróloga que eu gosto, chamada Márcia. Ela tem um canal chamado Eu Sou o Meu Sol. Ela fala sobre uma caminhada de chamas gêmeas, que quando você entende que essa contraparte, né, essa pessoa amada, quem sabe que está numa jornada de chamas gêmeas, tá? Que essa pessoa, que isso tudo foi algo muito grande espiritual, você deixa que o ego fale por você. Então, em vez dessa rainha ficar de costas para esse rei, ela entende todo o processo que ele passou, porque o processo que ele passou dependia de ela acessar a espiritualidade, de acessar sua verdade, de se empoderar, de se equilibrar nas duas energias. Ela faria esse trabalho espiritual enquanto ele está trabalhando na matéria. São trabalhos diferentes dessas polaridades. Isso, quem sabe, está numa caminhada de chamas, né? Então, assim, vai muito além. Se você fala, não, aqui é um relacionamento kármico, mas que essa pessoa já esteve muito lenta e hoje eu não quero mais receber essa pessoa. Você está dentro da sua verdade, respeite a sua verdade e siga com ela. E quando essa pessoa se aproximar, você pode ouvir essa pessoa e depois que ouvir, dizer, não, eu não quero, porque eu esperei você muito tempo e eu não quero mais viver isso. Se for aqui algo no trabalho, algum projeto, algum sonho, você precisa decidir sobre essa verdade, atingindo essa verdade como tão profunda que vem esses dois elementos que falam sobre verdade, justiça, equilíbrio e discernimento, para entender que talvez esse dinheiro que você juntou, você vai ser egoísta sim, porque esse foi um sonho muito grande e essa pessoa que está pedindo agora, por exemplo, um familiar precisando de dinheiro, você não vai dar porque essa pessoa, ela não merece isso. Você tem verdade para julgar essa situação. Então, dentro de cada história, aqui eu não queria fechar em um assunto, por isso que eu estou trazendo essas várias opções, que você entenda que existe uma verdade que foi acessada. Você vai ter que se questionar se essa verdade ela é maior do que o seu sonho. E se sim, essa pessoa merece que você então dê uma pausa, não é para fechar as portas, dá uma pausa nesse sonho, para que você ajude essa pessoa e depois você possa então regressar para o caminho, como se você pegasse um atalho, né? Você pegasse um atalho, não, minto. Em vez de você pegar um atalho, você pegasse um caminho maior. Você vai dar uma volta maior, mas depois você vai chegar aqui, tá? Seriam só pequenos atalhos, né? Vamos dizer assim. Se for uma questão de amor, você avaliar isso de uma forma espiritual, entendendo se essa pessoa vale a pena, esse gasto de energia, esse pensamento, essa ponderação de verdade, se essa pessoa merece estar na sua vida, merece que você ouça essa pessoa, enfim. E o Hierophante, essa energia que traz aqui, fala sobre talvez você pedir orientação para alguém, ou que possa falar sobre esse sonho, sobre essa faculdade, sobre esse trabalho, sobre esse algo que você trouxe no seu coração, ou possa te trazer discernimento sobre essa relação amorosa. Enfim, aqui fala que existe uma pessoa, uma sabedoria que você pode acessar, que pode te ajudar nessa jornada aqui, nesse momento, tá? Eu vou trazer cinco cartinhas do Lenormand. Vamos ver se aqui vai tomar algum lado, alguma categoria, alguma área da vida, né? Como aqui eu dei várias vertentes, vamos ver se o baralho do Lenormand traz entendimento de, às vezes, só de uma área da vida, que fala sobre o caixão. Aqui fala sobre o anel. Aqui tem a ver com relação amorosa ou parcerias de trabalho, né? Fala sobre as nuvens. Fala sobre os ratos. E a última aqui fala sobre o cavaleiro.
Eu tenho uma sensação muito forte que aqui, para quem estiver falando de relacionamento, para quem não for, já falei, né? As opções que você pode buscar alguém que tenha conhecimento profissional para te ajudar nessa área. E se for uma coisa amorosa, e no final aqui, no fundo do deck, a carta da cegonha. Vamos lá. Aqui fala que algo novo se inicia, trazido por um cavaleiro que antes, né, estava mesquinho, estava em crenças, estava com pensamentos obscuros, né, numa vida escassa, pequena, rasa. Essa pessoa passou por muito tempo sem enxergar a verdade, sem ter clareza sobre as coisas, precisou renascer para quem ele era, para entender que você é uma pessoa, a pessoa que ele vai oferecer essa aliança. Gente, olha essa aliança. É uma aliança que tem toda uma estrutura em cima dela. Ele não quer só oferecer um compromisso, ele quer te oferecer a vida dele. Ele quer te oferecer uma vida, um mundo todo, que fosse um mundo, né? Um mundo inteiro para você ele quer te oferecer. Tudo tem ali. Tem casa, tem nutrição, tem raízes, né? Tem uma casa nutrida, tá saindo fumacinha da chaminé, estão vivendo nessa casa. Tem pessoas com o bracinho em pé comemorando. Tem flores, sabe? Então assim, tem tudo. Ele quer te oferecer tudo. Esse amor quer vir te oferecer tudo. Esse rei de espadas, ele não vem com freza, ele vem com uma verdade de uma vida que ele quer te oferecer. Então, pra gente finalizar aqui, eu vou tirar uma mensagem aqui no final do oráculo Mensagem da Vida, mas aqui é uma transformação muito grande que esse cavaleiro fez, deixando para trás uma vida, né, pequena, né, escassa. Eu falo medíocre, mas medíocre é uma coisa que é mediana, né? Pior que isso, ele morreu e nasceu para quem ele é, e hoje ele vem te ofertar uma vida totalmente diferente do que ele já imaginou que isso seria possível, porque ele não tinha nem condições de oferecer isso, mas agora ele vem. Ele estava de costas aqui, o cavalo estava levando ele para a vida e ele de costas. Ele tipo, deixa a vida me levar, não quero nem saber que direção, só vou indo. E aí, depois de todo esse renascimento, de ele morrer, de renascer, aí ele vem ofertando isso aqui, ó, nada menos do que uma vida completa para você, de que antes ele não tinha essa estrutura ou não achava que tivesse por conta de crenças, e agora ele vem oferecer esse amor. E se for um projeto, aqui é uma grande parceria, né? Talvez com esse hierofante que vai trazer o conhecimento, e a pessoa vai entrar aqui com o trabalho, também me veio isso agora. E aí você tira para a sua vida aquilo que mais tem a ver, né? Se é trabalho, se é um grande sonho, se é um grande projeto, se é uma parceria de trabalho, né? Vou tirar aqui uma mensagem, ver essa cartinha aqui. A carta sobre a descoberta. Ela fala sobre: hoje eu libero as minhas noções pré-concebidas, convicções e crenças antigas. Em vez disso, busco novas ideias, inovação e possibilidades infinitas. Eu sou adaptável. Eu sou capaz de me ver para além das minhas limitações prévias e descobrir mundos maiores dentro de mim. Então, para mim, corresponde muito ao que saiu aqui. E essa nova descoberta, esse grande novo mundo, é essa pessoa que teve ao seu respeito e a respeito da vida. E ela vem ofertar para você que derrubou crenças, convicções, entendeu que precisava ir nu para essa vida nova, sem nada, levando somente as experiências e tudo que ele tinha descoberto nessa caminhada que ele fez. Muito bonito, gente. Eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês aproveitem o eclipse, revisem esses pensamentos, não tomem decisões agora, cuidado com assuntos principalmente voltados à relação e dinheiro, descanse, se reinicie e aproveite a energia, tá? Que vem trazer grandes mudanças, reflexões e revisões na sua vida, tá bem? Eu deixo um grande beijo, até a próxima.